Olá, boa noite pessoal. Então, começando a aula sobre taxas, tá? Que cai no concurso da Caixa. Então, hoje nós vamos aprender como fazer mudança da taxa de juros dentro do juro composto, tá? Dentro do juro simples, lá é bem tranquilo de fazer, né? Se tu quer passar uma taxa anual para mensal, basta tu dividir por 12. Se tu quer passar uma taxa de mensal para trimestral, tu só multiplica por 3. Isso no juros simples, mas no composto não tem como fazer isso. Nós temos que utilizar uma fórmula, que é essa aqui que está no quadro, ok? Então, um lado delas, pode ver que os dois lados são iguais, mas um é o que a gente tem, a taxa que nos é dada, e no outro lado é a taxa que nós queremos mudar. Então, por exemplo, eu quero passar de anual para mensal. Então, aqui vai ser os dados do ano e aqui os dados em relação aos meses, ok? Bem simples de resolver. O cliente de um banco tem uma dívida sobre a qual incidem mensalmente juros compostos de 10%, juros de 10%. Para reduzir gastos financeiros, ele busca um empréstimo que lhe permita substituir essa dívida por outra mais barata. Então aqui nós já temos o primeiro dado, a primeira taxa que ele está me dando, que é 10% ao mês, tá? Juros compostos. O banco ofereceu a esse cliente um empréstimo a uma taxa mensal aproximada equivalente a 100% ao ano. Então ele está aqui me dando uma taxa de 100% ao ano nessa negociação. No sistema de juros compostos, dados, aí tem uma tabela ali de taxa mensal e o fator anual, tá? Então 4%, 1,60%, 5%, 1,80%, 6%, 2,01%, e assim por diante. Considerando os dados apresentados, a diferença entre a antiga taxa mensal de juros e a nova taxa mensal de juros oferecida é de aproximadamente. Então nós vamos ter que chegar num fator anual que é dado ali nessa tabela, tá? Como é que a gente faz? A gente vai utilizar essa fórmula aqui. 1 mais i sobre 100 elevado a t, que é igual a 1 mais i sobre 100 elevado a t. Então é o seguinte, aqui eu vou ter a parte do que eu já tenho, que é a anual que ele me deu. E aqui eu vou trabalhar a parte mensal, que é o que eu preciso descobrir para comparar com essa antiga aqui. Então, olha só, a anual, eu tenho a taxa que ele me deu, que é de 100%. Então, 1 mais 100 sobre 100. Elevado a que tempo? Bom, nós estamos falando em 1 ano, então elevado a 1. E aqui desse lado eu estou falando na mensal. Então, isso vai ser 1 mais i sobre 100. Então, eu estou passando isso para mensal. De ano para meses, eu tenho 12 meses, ok? Então, essa é a transformação que a gente vai fazer. Então, aqui, 100 sobre 100 é 1. E aqui vai continuar igual. Elevado na 12. Bom, 1 mais 1 é 2. E esse 2 que surgiu aqui, tá? Da resolução do anual, é o meu fator anual. Então, pegando a tabela que nos é dada, tá? Que tem a tabelinha, lá vocês vão ver no exercício. Eu vou ver onde é que está o meu fator anual 2. Eu tenho ali 2,01. E isso me dá então que essa taxa aqui que eu estou procurando, tá? Ele não me deu o resultado disso aqui elevado na 12,
Então, a minha taxa ela já vem pronta através do fator anual, que é o que eu achei aqui. Então, para 2 de fator anual, isso dá 6% ao mês. Essa é a minha conversão para a taxa que nós temos aqui anual para uma taxa mensal, que é o que a gente precisa fazer. E o que ele pede aqui na resposta? A diferença entre a taxa antiga e a taxa nova. Bom, a taxa antiga é 10. Menos 6. Isso vai me dar 4% a diferença entre as duas taxas. Um cliente tem 2 opções de empréstimo no valor de R$70 mil para prazos de até 2 meses, considerando sempre meses com 30 dias. Primeira opção, taxa de juros de 4% ao mês, em regime de juros compostos. Segunda opção, taxa de juros de 4,2% ao mês, em regime de juros simples. Se o cliente tomar essa quantia emprestada e pagar 15 dias após, escolhendo a opção mais econômica entre as duas oferecidas, economizará. Então, o seguinte aqui, vamos analisar a primeira opção. Ok? Primeira opção é uma taxa de juros de 4% ao mês em regime de juros compostos. Então, tu vai ter 4% no mês, mas o que vai acontecer aqui? Tu vai resgatar isso em 15 dias, ou seja, na metade de um mês. Tá? Então, 1 mais I sobre 100 elevado a T é igual a 1 mais I sobre 100 elevado a T. Bom, o que a gente vai ter aqui de um lado? Ó? O mensal. E aqui em relação aos dias. Então, ó, o mensal eu já tenho aqui, tá? Que é os 4% que ele está me dando. Elevado a 1. E do outro lado aqui, ó, eu vou escrever em relação aos dias. Bom, vamos analisar o seguinte. Eu vou ter que chegar em uma raiz de 1,04. Se nós pegarmos quantos períodos de 15 dias tem em um mês, tá? Que eu estou falando aqui em mensal e estou indo para dias. Então eu tenho aqui 2 períodos de 15 dias dentro de um mês. Então esse é o nosso tempo, ele vai ser considerado 2 períodos de 15 dias. Então, 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado. Então, estou passando de mensal para dias. Mas lembrando que aqui ele está falando em 15 dias. Então, isso significa que é a metade do período, tá? Então, aqui, ó, esse 1 mais 4 sobre 100 é a mesma coisa que isso aqui, ó. 1,04. Tá? Se tu for dividir aqui, né? 4 sobre 100, ó, 2 zeros, tem que ter 2 casas decimais, somado com 1, dá 1,04. E isso é igual ao que nós temos do outro lado. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho que isolar o I, que é a taxa que eu estou procurando. Para isso, deixa eu ver se eu acho aqui outra caneta. Basta eu tirar aquele quadrado que nós temos aqui. Como é que a gente tira esse quadrado? Tirando raiz dos dois lados. Feito isso, eu posso cortar. Ó, aqui vai ficar com a raiz de 1,04. E aqui eu posso cortar a raiz com um quadrado, sobrando esse parênteses. 1 mais I sobre 100. Então, a raiz de 1,04 eu já tenho aqui, ó, que é 1,01
98. E esse 1 aqui eu vou passar ele para o outro lado subtraindo. Então isso aqui vai dar 0,0198 igual a I sobre 100. Bom, o 100 está multiplicando, está dividindo I, né? Ele passa para o outro lado multiplicando. Então a taxa aqui vai ser de 1,98%. Então isso aqui eu vou resolver ainda como juros simples, pelo simples fato de que eu vou andar apenas um período de 15 dias. Tá? Então, ó, lembrando lá, o juro é o CIT sobre 100. Então eu vou calcular o juro disso. Em cima dos 70 mil. Vezes a taxa, que é 1,98, vezes o tempo, que é 1. Tudo isso dividido por 100. Agora aqui, ó, eu posso cortar 2 zeros, em cima e embaixo. E eu posso aqui também, ó, cortar 2 zeros com 2 casas decimais. Então a vírgula aqui vai desaparecer. Então eu vou ficar com 7 vezes 198. Isso vai dar 1.386. Então esse é o juro que eu ganho na primeira opção. A segunda opção, ele está dando 4,2% ao mês em regime de juros simples. Então 4,2% ao mês. Mesma ideia aqui, eu vou tirar ele na metade do mês, tá? Com 15 dias. Então, eu posso dividir essa taxa por 2. Já que eu estou pensando em períodos de 15 dias. Então, eu tenho 2 períodos, divido por 2. Isso dá 2,1% ao período. E com isso, eu consigo agora aqui calcular o juro, que é o CIT sobre 100, sobre os mesmos valores, tá? Então, 70 mil vezes a taxa, que é 2,1, vezes o tempo, que é 1, eu estou considerando um período de 15, dividido por 100. Aqui eu posso cortar 2 zeros e posso já cortar um zero com uma casa decimal, então essa vírgula desaparece. Aí nós vamos ter 70 vezes 21 vezes 1. Então 7 vezes 21 dá 147, mais o zero de 70. Então aqui o nosso juro vai ser de 1.470 na segunda opção. E ele quer saber o quanto a gente vai economizar de uma para outra. Bom, aí basta só subtrair. 1.470 menos 1.386. E aí a gente acha o quanto a gente vai economizar. Então posso cortar aqui, vai ficar 4. 16 então 8. 0, 0. Então a gente vai economizar aqui R$84, que é a resposta C. O que diz a número 3 aí? Um banco possui atualmente um modelo de financiamento em regime de juros compostos, em que as parcelas são pagas mensalmente a uma taxa de juros de 2% ao mês. Então ele está me dando aqui 2% ao mês. Para um certo perfil de clientes, o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada 3 meses, a uma taxa de juros trimestral equivalente à prática no modelo atual. A melhor aproximação para o valor da taxa de juros trimestral desse novo modelo de financiamento é... Então a gente tem que passar para o trimestral. Então, como a gente está falando de juros compostos,
a gente tem que usar a nossa forma. Que é essa aqui. Bom, nós estamos falando uma de mensal para trimestral. A mensal a gente tem, tá? Que é o que então aí? 1 mais I, 1 mais 2 sobre 100. Não vou botar ainda o expoente para a gente analisar a situação. 1 mais I sobre 100 e também não vou colocar. Então, olha só, cheguei a essa parte aqui. Agora vamos analisar o tempo, tá? Os períodos. Eu quero passar para trimestre. Então, significa que eu quero isso em um trimestre. Logo, eu tenho que passar esse um trimestre para mensal, certo? Que o que acontece? Eu quero isso aqui. Então, aqui ele vai ter que manter a igualdade. E como é que se faz isso? Bom, quantos meses tem um trimestre? Tem 3. Então, um trimestre tem que ter 3 meses. Essa é a ideia que a gente faz aqui, tá? Então, o que acontece? Resolvendo aqui dentro, 2 sobre 100, 0,02 na 3, igual a 1 mais I sobre 100. Já dá para tirar do parênteses, porque é elevado a 1. Então, aqui nós temos 1,02 elevado à terceira igual a 1 mais I sobre 100. O que a gente vai ter que fazer aqui? Calcular esse 1,02 na terceira. Não tem como escapar disso, tá? 1,0612, tá? Normalmente, a Cisgran-Rio ela trabalha com 4 casas decimais, tá? Então, tu pode parar aqui no 12, que é igual a 1 mais I sobre 100. Então, agora o 1 eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, isso vai dar 0,0612 igual a I sobre 100. Agora, o 100, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Quando ele multiplica, 2 zeros, 2 casas para a direita. Então, o I aqui vai dar 6,12%, que é a nossa resposta, a letra C. Então, número 4, um banco oferece para um cliente um investimento que lhe proporcionará uma taxa de juros de 1% ao mês no regime de juros compostos. Esse mesmo banco também disponibiliza para o mesmo cliente uma linha de crédito de fácil acesso chamada cheque especial, cobrando uma taxa de juros de 4% ao mês no regime de juros compostos. Para esse cliente, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual de operação financeira disponível no investimento oferecido é... Bom, ele quer a diferença entre as duas taxas, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular as duas por aqui e depois fazer a subtração. Então, olha só. Vamos calcular a de 1% primeiro. Então, nós temos a fórmula 1 mais I sobre 100 elevado a T, que é igual a 1 mais I sobre 100 elevado a T também. Então, vamos ver. A gente tem aqui os dados em mês. Então, 1 mais 1 sobre 100. Não vou botar o tempo ainda para a gente analisar a situação. 1 mais I sobre 100. Então, ó, aqui eu estou falando do mensal. E aqui eu estou falando do anual. Então, eu quero referente isso a um ano. Então, o primeiro é 1.
E esse 1 ano, ele vai ter que refletir no mensal. Bom, quantos meses a gente tem dentro de 1 ano? Nós temos 12 meses, ok? Então esse valor aqui, ó, 1 mais 1 sobre 100 elevado na 12, ele me deu aqui, ó. Já está pronto. Então basta substituir 1,1268 igual a 1 mais i sobre 100. Bom, 1 eu posso passar para o outro lado. Vai passar subtraindo. Então isso vai dar 0,1268 igual a i sobre 100. Bom, o 100 ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, ó, como ele está multiplicando e ele tem 2 zeros, significa que a nossa vírgula tem que andar 2 casas. Então a taxa anual aqui vai ser de 12,68% ao ano. Então agora a taxa é 4, ó. Mesma coisa, vou deixar em branco aqui, para a gente treinar a ideia de como é que é a transformação, tá? Então eu quero passar para anual, ó. Esse lado eu escolhi como anual. Pode ser invertido sem problema nenhum, tá? Então eu quero transformar para 1 ano. Então 1 ano tem quantos meses, que é o que a gente tem? Nós temos 12 meses. Então, ó, esse fator aqui, ó, ele me deu aqui, ó, que é 1,6010, que é igual a 1 mais i sobre 100. Passa o 1 para o outro lado, para subtrair. Então isso aqui vai dar 0,6010. E o 100, que está dividindo o i, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, como ele tem 2 zeros, ele vai mudar a casa para a direita, 2 casas para a direita. Então, isso vai dar 60,10% ao ano. E ele quer saber o que aqui? Ele quer saber a diferença entre as duas. A diferença é fazer a subtração. Então basta aqui diminuir as duas. 2, 4. Isso vai dar então 47,42%. Essa então é a nossa resposta, que é a letra C. Então o que diz aí o número 5? Considere que, em determinadas condições econômicas, uma modalidade de investimento no Brasil paga juros anuais de 6% com capitalização mensal. Então, é 6% de juros anual com capitalização mensal. Considerando-se os dados fornecidos no quadro abaixo, o valor que mais se aproxima da taxa anual efetiva dessa aplicação é... Bom, aparece então uma coisa diferente aqui, tá? O que acontece? Nós estamos falando aqui, ó, que nós temos um juro anual capitalizado mensalmente. Quando a gente está falando nisso, nós temos aqui uma taxa nominal. Ela está ligada a juros simples. E quando a gente está falando em taxa efetiva, qual é a taxa aplicada nos juros compostos. Tá? Então aqui, como eu tenho uma taxa nominal, então, que é só quando entra a ideia de capitalização, tá? Ele dá uma taxa no período que ele tem
e te dá como é que ela está sendo capitalizada. Então ela está sendo mensal, de mês. Eu posso transformar essa anual em mensal. Como é que a gente pode fazer isso? Como é uma taxa de juros simples, a gente pode dividir isso por 12. Então 6 dividido por 12, isso dá 0,5% ao mês. Eu posso agora passar ela para uma taxa efetiva. Então, como é que a gente faz isso? Com a fórmula que a gente está trabalhando. 1 mais I sobre 100 elevado a T igual a 1 mais I sobre 100 elevado a T. Então, agora nós vamos transformar uma taxa mensal, que a gente descobriu devido a ela ser uma taxa nominal, mensal para anual, que é uma taxa efetiva. Então aqui, vamos colocar os valores que eu tenho. Vamos dizer que aqui eu estou trabalhando com o mensal e aqui eu estou trabalhando com o anual. Então, ó, o mensal eu tenho o valor 1 mais 0,5 sobre 100, não vou ainda botar o tempo, 1 mais I sobre 100. Bom, eu quero passar para anual, então anual tem um ano, e um ano eu tenho que passar para meses. Quantos meses tem um ano? 12, pela tabela que foi nos dada nessa questão. 1,005 elevado a x. Bom, nesse caso, eu não tenho elevado a 12. O máximo que eu tenho é elevado na sexta potência. Então aqui a gente tem que lembrar um pouquinho das propriedades da potenciação, tá? Quando a gente tem bases iguais, o que a gente faz com os expoentes dentro de uma multiplicação? Então, por exemplo, um 2 na 3 vezes um 2 na 4. A gente tem que manter a base e soma os expoentes. Só que o que acontece aqui? Eu já tenho um expoente somado. Então eu posso abrir ele como sendo elevado a 6, porque 12 eu posso escrever como sendo 6 mais 6. Então eu teria uma base elevada a 6 vezes a base elevada a 6. Então nós vamos ter aqui 1,005 elevado a 6 vezes 1,005 elevado a 6, igual a 1 mais I sobre 100. Aqui eu já tive que aplicar as propriedades, tá? E agora, então, como eu tenho o valor dele, basta eu substituir. Então, nós vamos ter ali 1,0304 vezes 1,0304 igual a 1 mais I sobre 100. Bom, vamos multiplicar esses dois valores aqui. Igual a 1 mais I sobre 100. Bom, vamos retirar isso aqui. O 1 a gente passa para o outro lado, subtraindo. Então isso vai dar 0,0617 e sobre 100. Bom, ó, multiplicando, né? Passou multiplicando, tem dois zeros, a vírgula anda duas casas para a direita. Então o I aqui vai ser 6,17%. Por aproximação das respostas, isso dá 6,2%, que é a letra C. Então, na 6, nós temos lá: considere que uma empresa vai realizar uma aplicação de 10 milhões de reais
com prazo de resgate para 1 ano a partir de hoje e precisa decidir entre as 5 opções apresentadas a seguir. Opção 1, taxa de 24% ao ano com capitalização mensal, taxa efetiva de 24% ao ano. Opção 3, taxa de 24% ao ano com capitalização quadrimestral. Opção 4, taxa de 2,2% ao mês no regime de juros simples. Opção 5, taxa de 24% ao ano com capitalização semestral. E ele ainda aqui diz, considere-se 1,27 como aproximação para 1,02 na 12. Então isso é 1,27. A opção que apresenta a maior taxa anual de retorno dentre as 5 apresentadas é a. Bom, uma coisa que a gente pode ver aqui, tá? Que a opção 1, a opção 3 e a opção 5, todas elas estão dando taxa de 24%, tá? Só que com capitalizações diferentes. Então, opção 1, opção 2 e opção 3. Então, 24% ao ano com capitalização mensal. 24% ao ano. Opa, aqui eu botei 1, 3 e 5. Estou analisando essas 3 primeiro. Com capitalização quadrimestral e a outra é 24% ao ano com capitalização semestral. Dessas aqui, a gente já tem como analisar qual delas é a maior, sem precisar fazer cálculo nenhum. No caso, como todas elas são 24% ao ano, o que está mudando é o tipo de capitalização dela. Mensal, quadrimensal e semestral. Aqui tiver o maior número de períodos, é a que vai ser maior. Então aqui, ó, mensal são 12 períodos. Quadrimestral são 3 quadrimestres que a gente tem. Então são 3 períodos. E semestral são 2 períodos. Então aqui, ó, a número 1, a gente já consegue saber que ela é a maior. Porque sobre um valor vai correr muito mais juros sobre juros do que as outras duas. E aqui nós temos valores iguais, ó. Então, quanto mais período tiver, maior vai ser esse juro. Então, aqui eu já tenho a primeira como sendo a maior entre a 1, a 3 e a 5. E agora, o que eu tenho que fazer? Pegar a 1 e transformar ela em taxa mensal. Ou melhor, passar ela para taxa anual, tá? Porque ela já está em anual com capitalização mensal. Então isso é uma simples, tá? Um juro simples. Então aqui a gente pode dividir ela por 12. Isso vai dar 2% ao mês. E agora com 2% ao mês a gente consegue passar ela para anual. Então eu vou pagar só aqui a 3 e a 5, que a gente já sabe que elas não são. E vamos transformar isso aqui para taxa anual. Então, 1 mais I sobre 100 na T é igual a 1 mais I na 100 sobre T. Então aqui, ó, eu vou considerar aqui como sendo a mensal e aqui sendo a anual. Então, mesma coisa, não vou botar ainda os T's. Então, mensal eu tenho, que é 2% ao mês. E eu vou transformar isso para ano. Então, ó, se eu estou transformando para ano, o tempo dessa é 1. É 1 ano. Bom,
Um ano eu tenho que passar para mês, tá? Então, um ano eu tenho 12 meses. E esse valor aqui, ó, já está sendo me dado aqui em cima, 1,02 na 12, que é 1,27, que é igual a 1 mais I sobre 100. Passamos o 1 para o outro lado, vai ficar negativo, I sobre 100. Então isso dá 0,27 igual a I sobre 100. O 100 passa para o outro lado, né, multiplicando, 2 zeros, vírgula anda 2 casas para a direita. Então a minha taxa aqui é de 27% ao ano. Então, ó, 24% ao ano com capitalização mensal me dá 2% ao mês, e transformando 2% ao mês para a taxa efetiva, isso vai dar 27% ao ano. Nós já temos a taxa efetiva na 2, tá? Ele está me dando que é de 24% ao ano. A taxa efetiva, ela já é a taxa aplicada através do juro composto. Então pode ver que aqui a 2 a gente já elimina, ó, porque a 2 ela é 24% ao ano e a 1 ela é 27% ao ano. Então só falta a gente analisar a número 4. Mas aí a número 4, o que ela está nos dizendo? Aí que nós temos que ter cuidado. Esse valor de 10 milhões ele vai ser aplicado a uma taxa de 2,2% ao mês no regime de juros simples. Então isso aqui, ela está em juros simples. Então, para transformar juros simples para mensal, é só multiplicar por 12, tá? Porque eu quero isso em um ano. Em um ano tem 12 meses. Então aqui a gente multiplica por 12. Isso vai dar 26,4% ao ano. Veja que esse 4, ele não vai ser uma aplicação financeira de juros compostos. Ela vai ser uma aplicação de juros simples sobre o valor. Então aqui eu não transformo para juros compostos. Então bastante cuidado nisso, tá? Então, ó, pode ver qual é a maior das duas. Opção 1, que é a nossa resposta correta, que é a letra A. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje sobre taxas, como é que se faz a transformação, preparando vocês para a Caixa Econômica Federal. Próxima quinta, nós vamos ter a aula de juros compostos. Um grande abraço a todos e até a próxima live.